Você sabia que 1 litro de petróleo inutiliza 1 milhão de litros de águas subterrâneas? Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Vani, sou engenheira florestal e hoje a gente vai conversar sobre os impactos ambientais do petróleo. Mas antes de entrar no assunto, eu queria fazer um anúncio e dizer que agora o Versada faz parte do Science Vlogs Brasil. Então, eu te convido a vir aqui na descrição e olhar os canais que também fazem parte do Science Vlogs para conhecer, ok? Então, bora começar esse vídeo. Atualmente, um dos maiores poluidores do oceano é quem? Adivinha? Petróleo! Você sabia que as principais causas de derramamento no petróleo no mar são acidentes com navios petroleiros, acidentes em plataformas de petróleo e a lavagem dos tanques que estão dentro dos navios que carregam petróleo, que eles lavam o tanque e jogam os resíduos no mar, o que é errado, porque tem uma maneira correta de fazer isso, que é não lançando diretamente no oceano. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre o petróleo. O petróleo, ele é menos denso que a água, então ele fica ali na superfície da água boiando. Isso faz com que se formem grandes manchas chamadas de marés negras. E é aí que os problemas eles vão começar, porque essas manchas negras de petróleo, elas não vão deixar a luz passar. E a luz não passando vai atrapalhar a fotossíntese dos seres produtores marinhos. Como assim, Vani? Como que? Como o fitoplâncton e as algas pluricelulares. E essa maré negra, ela ainda vai impedir as trocas gasosas, porque ela vai ficar ali fazendo uma camada em cima da água, matando alguns seres vivos por asfixia, o que vai acabar dando numa proliferação exagerada de organismos anaeróbicos, causando até um efeito chamado eutrofização. A intensidade do impacto e o tempo de recuperação vai depender principalmente da quantidade de óleo derramado e também vai depender do tempo de ação, quanto tempo foi que a gente demorou para dar uma resposta para o que está acontecendo. Os impactos ambientais do petróleo, geralmente eles vêm por duas vias. Uma é a barreira física mesmo, porque o óleo ele vai impregnar, ele vai causar um monte de danos que a gente já vai ver. E o outro é o dano químico, porque é tóxico, gente. Os especialistas estimam que dependendo do dano, pode demorar mais de 20 anos para ter uma recuperação, mesmo com a ajuda humana. E agora, falando ali da fauna marinha, geralmente o petróleo ele vai matar de 3 formas. Ele vai matar ou por hipotermia, ou por asfixia, ou por intoxicação. São as 3 maneiras que geralmente os animais vêm a morrer por causa do petróleo. Vamos comentar um pouquinho então sobre o impacto nas aves. As aves são consideradas uma das espécies que mais sofre com o derramamento de petróleo, porque o petróleo vai impregnar nas aves e vão fazer com que elas percam calor. Então elas podem morrer de hipotermia. E outra coisa que o petróleo também faz é não deixar elas se locomoverem direito, já que elas têm agora o petróleo grudado no corpo. E a própria intoxicação, inclusive de elas se intoxicarem com petróleo, como comer animais marinhos intoxicados com petróleo. Os tipos de aves que mais sofrem com petróleo são aquelas que mergulham na água, porque aí quando elas mergulham, vocês já imaginam, né? Elas vão mergulhar naquela camada de petróleo e ela vai sair coberta de óleo, tendo todas aquelas consequências que a gente acabou de citar. E outra coisa muito triste que acontece é que além dessas aves terem a possibilidade de comer animais contaminados, elas podem alimentar os filhotes com esses animais contaminados e aí acabar matando a prole, e também pode gerar algum dano na própria reprodução dessa ave. Outra coisa que o petróleo faz é tirar a impermeabilidade que essas aves têm, né? Que são aves que são adaptadas para isso. Então o que isso acontece? Além de elas não conseguirem mais flutuar, pode acabar delas morrerem afogadas. E além disso, elas são mais pesadas agora, porque elas estão com petróleo no corpo. E tudo isso atrapalha muito, muito esses animais. Agora, indo para o lado dos peixes, além de intoxicar os peixes que estão naquela região, o petróleo pode matar os ovos e matar as larvas dos peixes. Então é bem complicado. E o impacto no peixe vai causar um impacto social e econômico também, porque você não vai mais poder comercializar esse peixe. Então você vai causar impactos em comunidades tradicionais pesqueiras que vivem disso. E além disso vai gerar o dano econômico de você não poder vender. Então é muito complicado. E como a gente comentou, além do peixe estar em próprio consumo, ele está impróprio para o consumo para todo mundo. Então os animais que se alimentam de peixes também vão ser contaminados por esses peixes
que foram aí intoxicados pelo petróleo. Então é importante a gente ver que a gente vai ter um impacto na cadeia alimentar inteira, a gente vai ter um impacto no ecossistema quando a gente tem um derramamento de petróleo. E a gente também pode ter a contaminação de outros animais marinhos, como o quê? Tartarugas, baleias e outros animais que habitam aquele ecossistema. E o dano nesses animais vai ser mais ou menos parecido com o que a gente citou até agora. Por exemplo, o que vai acontecer com as tartarugas? Vai impregnar o óleo, elas vão ficar mais pesadas. Tipo, o óleo pode entrar nas narinas, na boca, fazendo com que esse animal morra intoxicado ou morra também por asfixia, o que é muito triste. Então é muito complicado e tem todo um processo de reabilitação dessa tartaruga, por exemplo, para ela poder voltar ao mar depois que ela passou por esse problema aí com derramamento de petróleo. Então é muito complicado os impactos ambientais de tudo isso. E assim, é importante a gente relatar que a gente sabe dos animais que chegaram até a costa, que chegaram até a praia. Tem as mortes que aconteceram em alto mar que a gente não sabe. Então, assim, a gente ainda não sabe o real impacto desse derramamento e talvez a gente nunca saiba de verdade qual foi o tamanho do impacto ambiental desse derramamento de petróleo. Mas vamos falar de plantas? Sim, gente, planta também sofre impacto ambiental com petróleo. Ou você acha que é só a fauna que sofre? O impacto vem para todo mundo. O ecossistema que mais sofre com isso é o manguezal. E assim, olha que o manguezal ele já é resistente porque ele já é diferentão, né? Ele já vive ali em águas salobras, ele é todo adaptado. Falando nisso, eu ainda tô devendo o vídeo do mangue. Fala aqui se você quer um vídeo do mangue. Mangue é muito legal. É um ecossistema incrível. Mas, apesar do mangue ele ser um ecossistema incrível e até resistente, aguentar um derramamento de petróleo, vamos dizer que não é algo fácil. A primeira coisa que vai acontecer quando a gente tem petróleo no mangue vai ser a hipermeabilização do solo por causa do petróleo, o que vai acabar dificultando a absorção de nutrientes pelas árvores, pelas plantas que habitam ali o manguezal. E quando o petróleo atinge as folhas do manguezal, também atrapalha a fotossíntese dessa planta. E a gente precisa saber que a gente tem toda uma fauna que habita o manguezal que também vai morrer por causa disso. Então é muito importante a gente entender que a gente tem que ter um cuidado especial com o manguezal que está sendo exposto a esse petróleo, porque vai ter dano a um ecossistema que é muito peculiar. E é claro que a gente vai ter os impactos sociais e econômicos. Como a gente já comentou, colônia de pescadores podem sofrer. Eles não estão conseguindo pescar, então eles não estão conseguindo tirar o seu sustento. Inclusive está dando o quê, gente? Impacto no turismo. Tá tendo várias reclamações no Procon de pessoas que compraram lá seu pacote de férias e agora as praias estão poluídas. Então os hotéis estão sofrendo com isso, tá tendo cancelamento em massa de reservas. E assim, isso impacta toda uma cadeia, vai impactar restaurante, vai impactar todo um serviço que depende do turismo. Vai provocar dano na arrecadação das cidades, gente. Tem cidade, olha, que vai sofrer muito, porque a sua renda vem do turismo. Então é importante a gente entender que a dimensão dos danos de um derramamento de petróleo é imenso. E sabe outra coisa que pode ocorrer em decorrência de tudo isso? Desemprego. Afinal, turismo move essas regiões. Se tá parando um monte de turista de ir para lá, vai acabar fechando algumas coisas. Então, é importante a gente ter noção de como que um derramamento de petróleo vai impactar a sociedade. E outra coisa que eu tenho visto que tem me preocupado, é muito legal a gente ver voluntários se unindo para limpar as praias do Nordeste. É importante ter essa união nesse momento. Mas é importante a gente lembrar que o petróleo é tóxico pra gente. E ele pode causar irritação, a gente pode ter vermelhidão, coceira, ressecamento. Então é muito importante que as pessoas que estejam lidando com petróleo estejam devidamente protegidas, porque pode ter danos à saúde, principalmente cuidar para não ingerir. E eu não falo que alguém vai comer petróleo, mas de pegar toda hora de maneira inadequada, pode ser que a pessoa acabe ingerindo sem querer. Então se cuidem. É um apelo que eu faço aqui. E outra coisa que é importante a gente lembrar é que tem animais que estão contaminados. Então é cuidar com os peixes e frutos do mar que estão vindo de áreas que foram atingidas, porque pode gerar intoxicação alimentar, né, e dar aí consequências. Então é muito importante a gente cuidar e lembrar que a gente também sofre com o derramamento de petróleo. Gente, então se cuidem e cuidem da natureza. Eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui e pedir que você escreva impacto ambiental
lá nos comentários para eu saber quem assistiu até o fim. Se você gostou desse tipo de vídeo, eu tenho outros aqui no canal que você pode gostar. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!